claro que eu sabia que Paulo Jorge era benquisto, mas depois do seu adoecimento, há quase 2 anos, que culminou com o ataque cardíaco que o levou para a casa celestial, não sabia a extensão dessa boa querência. Tenho visto, presenciado, lido, ouvido muitas expressões de afeto, de respeito e gratidão para com o meu irmão. Poderia pensar algumas palavras, mas uma me tocou particularmente através de uma reportagem especial do SM Notícias, da cidade de Simplício Mendes, que diz o seguinte: existem notícias que chegam como qualquer outra, são lidas, comentadas e poucos dias depois tornam-se apenas mais um registro da história. Mas existem notícias que não cabem em um simples comunicado. Elas atravessam ruas, entram pelas portas das casas, interrompem conversas, silenciam estabelecimentos comerciais, fazem os telefones tocarem, unem pessoas que há muito tempo não se falavam, transformam uma cidade inteira em única família. Foi exatamente isso que aconteceu em Oeiras. Na manhã desta quinta-feira, 16 de julho de 2026, dia consagrado a Nossa Senhora do Carmo, a capital da fé recebeu a notícia que ninguém desejava ouvir. Paulo Jorge Campos e Reis havia partido. Há um simbolismo que torna esta despedida ainda mais marcante. Paulo Jorge, justamente no dia 16 de julho, data em que a Igreja Católica celebra Nossa Senhora do Carmo, uma das mais tradicionais e veneradas devoções marianas do mundo cristão. Para os fiéis, Nossa Senhora do Carmo é reconhecida como sinal de proteção, esperança, acolhimento, confiança e amparo espiritual, sendo invocada como intercessora maternal nos momentos de dor, sofrimento e incerteza. Não se trata de uma coincidência qualquer, sobretudo porque Paulo Jorge era devoto de Nossa Senhora do Carmo e cultivava a sua fé de forma discreta, porém constante ao longo da vida. Esse simbolismo ganha ainda mais significado por acontecer em Oeiras, município conhecido em todo o Piauí como a capital da fé. O título não representa apenas uma expressão turística ou cultural. Ele traduz uma identidade construída ao longo de mais de 3 séculos de história, marcada pela forte tradição católica, pelo patrimônio religioso preservado, pelas antigas irmandades, pelas procissões, pelas manifestações de religiosidade popular e pelas celebrações que, ano após ano, reúnem milhares de peregrinos
vindo de diversas regiões do estado e do país. Como primeira capital do Piauí, Oeiras consolidou-se também como um dos mais importantes centros de religiosidade nordestina. A cidade transformou sua herança histórica e espiritual em um patrimônio coletivo, fazendo da fé um elemento permanente de sua identidade, de sua cultura e de sua memória. Por isso, para muitos oeirenses, a partida de Paulo Jorge, justamente no dia dedicado à santa de sua devoção, ultrapassou a dimensão cronológica de uma data no calendário. Em uma cidade onde a espiritualidade ocupa lugar central na vida comunitária, esses momentos tão percebidos por muitos como um acontecimento revestido de profundo significado simbólico, reforçando a memória de um homem que construiu sua trajetória pautada pelo acolhimento, pelo respeito ao próximo e pelo compromisso com a comunidade que tanto serviu ao longo de décadas. Não foi apenas a morte de um farmacêutico, não foi apenas o encerramento de uma carreira, não foi somente a despedida do fundador da tradicional Drogaria do Povo. Foi o adeus de uma das figuras mais conhecidas, respeitadas e queridas da história contemporânea da primeira capital do Piauí. Naquele instante, milhares de oeirenses sentiram que um capítulo importante da memória da cidade acabava de ser encerrado. E, ao mesmo tempo, outro começava. O capítulo da saudade. Uma cidade inteira reconheceu a importância de sua partida. Poucas horas após a confirmação do falecimento, a Prefeitura Municipal de Oeiras publicou decreto estabelecendo o luto oficial de 3 dias. O ato administrativo vai além da formalidade. Quando o município decreta luto oficial, ele reconhece que a pessoa homenageada exerceu papel de relevância para a história sua identidade e sua população. Por isso, durante 3 dias, as bandeiras dos órgãos públicos permanecerão hasteadas a meio mastro. Por isso, não é apenas um gesto protocolar, é simbólico. É o Estado dizendo que aquela vida merece ser lembrada, que aquele cidadão ajudou a escrever parte da história da cidade, que sua ausência não será percebida apenas pela família, será percebida sim por todo um povo. Alguns profissionais vendem medicamentos. Paulo Jorge distribuía esperança. Ao longo das décadas, milhares de pessoas atravessaram a porta da Drogaria do Povo. Muitos chegavam carregando uma receita médica, outros carregando o medo, ansiedade, dor, desespero. Nem sempre procuravam apenas um remédio, procuravam alguém em que confiavam e encontravam Paulo Jorge. A farmácia nunca foi apenas um comércio, era um lugar onde as pessoas sabiam que seriam ouvidas, onde idosos recebiam atenção, onde mães encontravam orientação,
onde trabalhadores saíam mais tranquilos, onde um simples bom dia muitas vezes valia tanto quanto um medicamento. É por isso que tantas pessoas afirmam hoje que ele não era apenas um farmacêutico, era alguém que fazia parte da própria rotina da cidade. Uma profissão exercida com humanidade. Ser farmacêutico exigia conhecimentos técnicos, mas conquistar o respeito de uma cidade inteira exige algo muito maior. Exige caráter, exige empatia, exige paciência, exige disponibilidade. Ao longo dos anos, Paulo Jorge construiu uma reputação que dificilmente pode ser medida por diplomas e certificados. Ela foi construída de outra maneira, no atendimento diário, na palavra serena, na disposição para explicar, na honestidade, na ética, na simplicidade. É justamente isso que aparece nas centenas de homenagens publicadas por moradores. Nenhuma delas fala primeiro sobre medicamentos. Todas falam sobre pessoas, porque é assim que os grandes profissionais permanecem na memória. O homem que conhecia gerações. Há famílias em Oeiras que foram atendidas por Paulo Jorge durante 40 anos. Ele viu crianças nascerem, viu tornarem-se adultas, casarem, levarem seus filhos à farmácia. Poucos profissionais têm o privilégio de acompanhar tantas histórias, e menos ainda conseguem participar delas de forma tão respeitosa. Em muitos lares oeirenses, o nome Dr. Paulo Jorge tornou-se sinônimo de confiança. Não porque substituísse médicos, mas porque sabia acolher quem chegava aflita. Essa confiança não nasce de um dia para outro. É construída lentamente, consulta após consulta, atendimento após atendimento, ano após ano, décadas após décadas. A nota que um irmão jamais gostaria de escrever. Entre todas as homenagens, uma delas carrega uma dor impossível de traduzir completamente. Foi escrita por Carlos Rubem Campos Reis, irmão de Paulo Jorge. Não há protocolo capaz de tornar fácil a missão de anunciar a morte de quem caminhou ao nosso lado durante toda a vida. Em sua nota de falecimento, Carlos Rubem comunica com profundo pesar a partida do irmão primogênito e informa que Paulo Jorge faleceu após período de internação em Teresina. Em seguida, relembra aspectos que ajudam a compreender quem foi aquele homem. Escreve que Paulo Jorge era farmacêutico e bioquímico, proprietário da drogaria do povo, religioso, muito querido pela comunidade e dono de uma vida exemplar como profissional, pai, amigo e cidadão. São poucas linhas, mas carregam décadas de convivência.
décadas de afeto, décadas de fraternidade. Quem já perdeu um irmão sabe que existem dores que nenhuma palavra consegue aliviar. As redes sociais transformaram-se em um grande memorial. À medida que a notícia se espalhava, centenas de mensagens começavam a surgir. Não havia combinação, nem campanha, nem convite. As homenagens simplesmente apareceram, como se toda a cidade tivesse sentido necessidade de agradecer. Uma farmacêutica escreveu que foi Paulo Jorge quem despertou nela o desejo de seguir a profissão. Uma ex-aluna recordou que ele havia sido seu professor de química. Outro morador resumiu décadas de convivência em uma única frase: quem não foi atendido por Paulo Jorge? Outro comentário dizia: o Eiras perdeu um grande farmacêutico. Uma senhora lembrou que ele sempre recebia todos com alegria. Outra afirmou que inúmeras famílias foram ajudadas por ele. Diversos moradores destacaram seu atendimento humano. Outros recordam sua educação, sua simplicidade, sua disponibilidade, sua forma respeitosa de tratar cada pessoa. As pessoas mudavam, o sentimento era o mesmo. Gratidão. Há pessoas que deixam saudades, outras deixam exemplos. O tempo possui uma característica curiosa. Ele apaga muitas coisas, apaga construções, apaga objetos, apaga lembranças, mas existe algo que ele dificilmente consegue apagar: o bem praticado. Esse permanece nas histórias contadas pelos filhos, nas conversas das famílias, nas lembranças dos antigos pacientes, nas palavras dos amigos, nas fotografias, nas orações, nos reencontros, nas saudades. É assim que um legado continua existindo, não apenas na memória, mas na influência que exerce sobre outras vidas. O verdadeiro patrimônio que Paulo Jorge construiu, é provável que muitos imaginem que o seu maior patrimônio tenha sido a drogaria do povo, mas talvez não tenha sido. Seu maior patrimônio parece estar espalhado pela cidade, está no respeito conquistado, na confiança construída, na credibilidade, na qualidade, na quantidade de pessoas que hoje interrompem a rotina para dizer obrigado. Porque existem riquezas que não cabem nas contas bancárias, cabem apenas na memória das pessoas. Quando uma cidade inteira sente a mesma dor, o Eiras continuará vivendo. As crianças continuarão indo para as escolas, as igrejas continuarão celebrando missas, as praças continuarão recebendo moradores, os sinos continuarão tocando, o comércio abrirá as portas, a vida seguirá. Mas ela seguirá um pouco diferente, porque haverá um balcão
onde muitos ainda procurarão, por hábito, aquele sorriso sereno. Haverá uma rua que parecerá mais silenciosa. Haverá uma lembrança que surgirá sem aviso. E haverá, sobretudo, uma certeza. Algumas pessoas conseguem transformar sua profissão em uma missão. Paulo Jorge parece ter feito exatamente isso. O adeus que não encerra uma história. A morte encerra uma vida, mas não encerra um legado. Enquanto existir alguém dizendo que aprendeu com Paulo Jorge, enquanto um ex-aluno lembrar de suas aulas, enquanto um farmacêutico afirmar que escolheu a profissão inspirado por ele, enquanto uma família recordar um gesto de acolhimento recebido em um momento difícil, enquanto a drogaria do povo continuar fazendo parte da memória afetiva da cidade, seu nome permanecerá vivo, porque há pessoas que partem fisicamente, mas continuam morando no lugar mais difícil de ser destruído pelo tempo, o coração do povo.